Críticas de uma das publicações mais influentes do mundo irritam a presidente Dilma. A revista britânica The Economist chegou a sugerir a demissão do ministro da Fazenda. Carlinhos Cachoeira é condenado a quase 40 anos por exploração de jogos ilegais. E volta para a cadeia em Goiás. Sucata na saúde. A falta de ambulâncias ameaça os moradores de São Luís. Doenças provocadas pela estiagem causam ainda mais sofrimento no Nordeste. Um adolescente age como um herói num resgate no interior de São Paulo. Uma empresa oferece a bilionários a opção de fazer turismo na Lua. E uma notícia que realimenta a velha preocupação dos pais. O fantasma dos maus tratos na escola dos filhos. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A notícia do indiciamento da diretora de uma escola infantil ontem em São Paulo acabou perturbando o sono de uma legião de brasileiros, porque trouxe de volta uma insegurança muito comum na cabeça dos pais. Verdade. Como é possível ter certeza de que o seu filho não está sendo vítima de maus tratos longe dos seus olhos? Nada de aula, nenhum funcionário. As portas da escolinha Trenzinho Feliz vão ficar fechadas. A Secretaria Municipal da Educação decidiu cassar a licença da escola, depois que as imagens de maus tratos foram mostradas. Comigo não funciona. Chora. Quem briga com a menina de 1 ano e 10 meses é Conceição Tomás da Cruz, a dona da escola. Ela não sabia que as professoras gravavam tudo. Eu presenciei bastante torturas, do tipo de beliscar aluno, forçar em abrir a boca, né, para que eles pudessem comer, bater no rostinho, beliscar o rostinho para abrir a boca. Você vai gritar, mas é seu. Hoje, a mãe da menina tomou coragem para falar sobre a cena que só viu na delegacia. O mundo em volta caiu, o chão saiu de baixo. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. Parecia que eu estava sonhando com aquilo que estava acontecendo, tendo um pesadelo. Famílias de outros alunos foram ouvidas hoje. A polícia vai investigar outro crime mais grave na escola. Apareceram aqui por volta de 24 pais e noticiaram que as agressões ocorriam há mais tempo. Então, nosso intuito é corroborar o inquérito policial de modo a ficar comprovado que não apenas ocorreu maus tratos, mas sim o crime de tortura. Depois de ver as agressões, os pais já começaram a buscar outras escolas que ofereçam tratamento adequado aos filhos. A tecnologia pode ser uma aliada. A confiança aumenta quando os pais acompanham tudo que os filhos fazem em tempo real. Nesta escola, na zona sul de São Paulo, 8 câmeras acompanham as atividades das crianças. Basta ter um computador e uma senha. O pai ou a mãe pode acompanhar o filho ao vivo pela internet. Essas crianças passam o dia inteiro na escolinha. Na hora da diversão, elas brincam na quadra junto com as professoras. Câmeras acompanham o que acontece na quadra, na horta, no refeitório. É uma forma da escola deixar transparecer o trabalho pedagógico que acontece aqui dentro. Então, monitorar tudo e transmitir as imagens para os pais traz mais segurança, mais tranquilidade. Uma cidade brasileira de 1 milhão de habitantes depende só da sorte para não enfrentar uma tragédia na saúde pública. Porque, segundo médicos e o Conselho Municipal de Saúde, no caso de um acidente com muita gente ferida, essa cidade de 1 milhão de habitantes só vai contar com 2 ambulâncias do SAMU. E é a capital do Maranhão. É hora de mais um atendimento. Mas o carro do SAMU não pega. Das 17 ambulâncias de São Luís, 15 estão quebradas. Uma ainda funciona bem, a outra só de vez em quando. Os donos de oficinas conveniadas com a prefeitura dizem que não consertam mais os veículos por falta de pagamento de serviços anteriores. O resultado é que são 2 ambulâncias para uma população de mais de 1 milhão de habitantes. É triste, é repugnante e é revoltante. É revoltante, sobretudo, porque nós sabemos que os recursos eles são repassados mês a mês pelo Ministério da Saúde. Na sede do SAMU, há salas cheias de equipamentos parados, que deveriam estar dentro das ambulâncias. Diante da falta de condições de trabalho, os socorristas decidiram tomar uma medida para comprovar, caso seja necessário, que não estão deixando de atender as pessoas por negligência. A cada plantão, um médico procura uma delegacia de polícia e registra um boletim de ocorrência, explicando por que não tem condições de atender a todas as chamadas e acusando o poder público de omissão de socorro. A questão ética nos proíbe, né, de recusar fornecer atendimento a quem está necessitando desse atendimento em caráter de urgência.
Mas nós não temos como prestar esse atendimento. Você não tem como se deslocar daqui, não tem ambulância, como você vai fazer atendimento? Nesta semana, os socorristas receberam mais uma má notícia. O combustível para abastecer as ambulâncias também foi cortado. Dá para encher o tanque aí? Ah, não. O que foi? Mandaram aí só depois que o pessoal de lá da garagem ligar para cá. Então não está abastecendo, né? Não tá. Não tá, né? Só com segunda ordem. Enquanto isso, quem precisa de atendimento sofre, como este motoqueiro que se acidentou. Depois de quase 1 hora, o SAMU chegou. E a enfermeira disse que teve sorte, porque o combustível já está racionado. Hoje nós estamos fazendo só ocorrências de trauma, porque não temos combustível suficiente para rodar. A Secretaria Municipal de Saúde de São Luís declarou que o serviço de reparo nas ambulâncias é frequente e afirmou que dispõe no momento de 6 ambulâncias. Mas não foi o que a nossa reportagem testemunhou. Os médicos socorristas e o Conselho Municipal de Saúde reafirmam que são apenas 2 em funcionamento. O Ministério da Saúde informou que repassa R$ 325 mil por mês para pagar metade das despesas com o serviço do SAMU. A outra metade caberia à Prefeitura. O Ministério anunciou uma auditoria para apurar os problemas em São Luís. No interior de São Paulo, 2 operações de salvamento foram notícia nesta sexta-feira e com 2 vidas salvas. O servente de pedreiro Alex Casarim Bonfim entrou na mata para fugir de uma briga. O rapaz de 24 anos estava caminhando sem direção quando caiu do penhasco, que tem mais de 100 metros de altura. Ele ficou 17 horas desacordado. Hoje de manhã, um agricultor escutou os gritos dele e pediu ajuda. O resgate foi difícil. Solta um pouco, calma. Depois de 4 horas, Alex foi resgatado. Calma, a gente vai liberar você. Eu acho que foi muita sorte ele ter sobrevivido, teve uma fratura de fêmur e muito tempo lá ele estava bem debilitado, em estado de choque. Esta não é a primeira vez que uma pessoa cai do penhasco. 2 anos atrás, um pedreiro caminhava naquela mata quando se desequilibrou. Adalto de Jesus, de 58 anos, ficou desacordado por cerca de 20 horas. Só depois de recuperar a consciência, ele usou o celular para pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros de Marília. Em Hortolândia, na região de Campinas, um adolescente de 15 anos ajudou os bombeiros a resgatar uma criança de 3 anos que caiu num buraco de 3 metros no quintal de uma casa em obras. Hoje ele foi recebido com aplausos pelos vizinhos. Não tinha coragem que ele teve, não. Então ele é nota 10. A missão de Jonathan era digna de um bombeiro de verdade. Neste buraco estreito, no escuro e de cabeça para baixo, ele conseguiu amarrar uma corda na cintura da criança. E quando tudo parecia resolvido, um imprevisto. O adolescente também ficou preso alguns instantes dentro do buraco. Teve uma hora que deu tipo uma travada. Aí o policial teve que fazer uma força para dar pressão para mim descer. Mesmo quando entalou, você falou, não, vou conseguir. Vou conseguir, de alguma maneira ou outra, tem que tirar esse moleque daqui. As imagens cedidas pela Polícia Militar mostram o drama do salvamento. O adolescente ficou preso pelas pernas, seguindo as orientações da equipe de resgate. Desce até para baixo do ombro, desce até a altura do peito, pelo menos. Ele teve um desenvolvimento, uma desenvoltura lá com a criança, no fundo, sensacional. Falando, nós vamos sair juntos, acalma, me dá a sua mão. Foram 40 minutos até o fim da angústia. Kevin, o menino resgatado, passou por atendimento médico, mas já está em casa. E a mãe não se esquece do herói. Ele entrou com coragem e conseguiu pegar meu filho. Eu agradeço muito a ele. Você faria de novo? Faria. Por quê? Porque é melhor você salvar do que ser salvo. Doenças decorrentes da estiagem causam ainda mais sofrimento no Nordeste brasileiro. A seca está afetando a saúde de milhares de brasileiros da região Nordeste. E o repórter Alessandro Torres mostra por quê. Na estiagem que parece não ter fim, a água quase se esgotou. 40% dos reservatórios do Ceará estão com nível crítico para abastecimento da população. Os moradores de Irauçuba, no sertão, a 150 quilômetros de Fortaleza, por exemplo, dependem deste açude que está praticamente seco. Em pelo menos 5 municípios, nem a área urbana escapou da falta d'água. Nestes casos, a prioridade da Defesa Civil é abastecer escolas, postos de saúde e hospitais. E os moradores que não são atendidos já sentem na saúde as consequências da falta de água tratada para consumir.
O hospital e o posto de saúde precisam do caminhão-pipa para prestar atendimento aos pacientes que chegam com sintomas de contaminação. Vomitando. Eu dei o soro, não sustentou, vomitando diarreia. Por causa da água de má qualidade, acontece os casos de verminose e diarreias. Principalmente em criança? Principalmente em crianças. Sem nada na torneira e sem carro-pipa, os moradores correm para comprar a pouca água que chega em caminhões até a cidade. Cada dia de uma pessoa diferente. E ninguém sabe nem de onde é que eles trazem. Quantos já hoje correu atrás de mim por 1.000 litros d'água, por 200, por tamborzinho de 50 litros, de 20. Está com quase hora que eu procuro água, não encontro. Tem dinheiro, mas não tem água para comprar. E quem não tem nem o dinheiro, recorre aos vizinhos. Mas a água que não é paga pode custar a saúde. A gente cedeu a água para eles, mas é um cacimbão que fica bem próximo ao esgoto. Então nós não temos nenhuma qualidade e também não se responsabilizamos por nenhum dano que a água causar, né? É o jeito de usar, que não tem outra. É ruim, mas tem que aproveitar ela, né? A gente usa para tomar banho, às vezes até para beber também. Passa mal não? Criança, coisa? Passa mal. Porque faz mal, criança, né? A gente tem dinheiro para comprar o dinheiro todo dia, né? O fim de semana está chegando e a previsão é de chuva para a maior parte do Brasil. No sul, a frente fria até se afasta para o oceano, mas antes de sair do continente deixa um rastro de nuvens. E elas serão intensificadas pelos ventos quentes e úmidos que descem o tempo todo da Amazônia. Pode ventar bastante na região e há risco de temporais com granizo do norte do Rio Grande do Sul ao Paraná. Outra área onde deve chover muito amanhã é essa que inclui o sul do Rio e a região serrana, São Paulo, Mato Grosso do Sul, o Acre e o Maranhão. O sol volta a aparecer no centro-sul do Rio Grande do Sul. Tempo ensolarado também entre o norte do Rio, o Ceará e Roraima. O calor continua. O sábado já começa com 25 graus em Manaus e 26 em Fortaleza. E os termômetros sobem até os 34 graus em Vitória e 39 no Rio. Agora vamos ver como vai ser o fim de semana em algumas capitais. Em Natal, o tempo fica aberto e faz calor. Em Brasília, pode chover à tarde por causa do tempo abafado. Belo Horizonte também terá chuva. A diferença é que no domingo ela pode vir com força. Manaus pode ter temporais nos 2 dias. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas termina hoje em Doha, no Catar. E mais uma vez pode não haver consenso sobre questões fundamentais para reduzir o aquecimento do planeta. Ainda sob o impacto do rastro de destruição deixado pelo tufão Bopa, o representante das Filipinas fez um emocionado apelo aos líderes mundiais. Abram seus olhos para a dura realidade que enfrentamos. Temos o dever de cuidar de 7 bilhões de pessoas. O tufão Bopa é apontado por ambientalistas como mais um exemplo do desequilíbrio climático do planeta. Deixou mais de 500 mortos e 400 desaparecidos. Durante 12 dias, delegações de 190 países se reuniram no Catar. O principal objetivo do encontro foi assinar a segunda fase do Protocolo de Quioto, um único pacto global para reduzir a emissão de gases que elevam a temperatura do planeta. O protocolo deixa de valer no dia 31 de dezembro. A maioria dos países quer mais dinheiro das nações ricas para estimular a economia verde e o desenvolvimento sustentável. Mas a crise econômica dificulta as negociações. União Europeia e Austrália propuseram a extensão do Protocolo de Quioto até 2020. Rússia, Japão e Canadá fazem exigências. China e Índia teriam que cumprir metas mais rigorosas para reduzir a emissão de gases poluentes. Os Estados Unidos, que nunca ratificaram o Protocolo de Quioto, também resistem a assumir compromissos agora. O nordeste do Japão foi sacudido por um terremoto de 7,3 graus na escala Richter. Os prédios tremeram com força também na capital Tóquio. Um alerta de tsunami levou os moradores a buscar abrigo em locais mais altos. Uma onda de 1 metro foi suficiente para inundar a área devastada pelo terremoto de março do ano passado, que matou 20 mil pessoas. Desta vez, não há relatos de mortes nem grandes danos. Daqui a pouco, o corpo de Oscar Niemeyer é sepultado no Rio de Janeiro. Carlinhos Cachoeira volta para a cadeia em Goiás. Mas desta vez como condenado.
Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do arquiteto Oscar Niemeyer. Eram 10 da noite quando o avião presidencial pousou de volta ao Rio com o corpo de Oscar Niemeyer. Durante a madrugada, o velório no Palácio da Cidade foi reservado, com a presença apenas de parentes e amigos. Às 8h30 da manhã, as portas foram abertas ao público. Admiradores anônimos. Sempre gostei desde pequeno e trabalho perto, então não custava nada fazer uma pequena homenagem. Seguidores. Sou arquiteto por causa dele. Todos vieram dizer as últimas palavras a Oscar Niemeyer. Saudade eterna, tu homem das curvas. Formas que encantaram até Richard, de 6 anos. Ele fez tambora, fez muitas artes. Queria ver ele de perto. O poeta Ferreira Goulart foi um dos primeiros a chegar e lembrou um poema dedicado ao amigo. Terminava dizendo: Oscar nos ensina que a beleza é leve. A viúva do arquiteto, Vera Lúcia, ficou quase o tempo todo ao lado do caixão, coberto com as bandeiras do Brasil e do Clube de Engenharia. À tarde, mais uma homenagem. A bandeira comunista, trazida pela viúva e pelo filho do amigo Luiz Carlos Prestes. A lembrança das convicções políticas de Oscar Niemeyer estava também entre as coroas de flores, enviadas pelos líderes cubanos, os irmãos Raul e Fidel Castro. O velório foi encerrado com uma cerimônia com representantes de várias religiões. Pouco depois das 5 da tarde, o cortejo deixou o palácio em direção ao cemitério São João Batista. O criador de tantos lugares escolheu ser enterrado na cidade onde nasceu e foi criado. Ele fez surgir a imagem do Brasil moderno. Agora, o Brasil tenta aprender a viver sem Niemeyer. Na despedida, cânticos religiosos se intercalaram com hinos e saudações comunistas. Companheiro Oscar Niemeyer! A banda de Ipanema tocou Cidade Maravilhosa. Agora, Niemeyer descansa junto à maior parceira de trabalho que teve, a natureza do Brasil. Depois de quase 9 meses na cadeia e de pouco mais de 2 semanas de liberdade recuperada, o bicheiro Carlinhos Cachoeira voltou a ser preso nesta sexta-feira em Goiânia. Cachoeira foi preso no início da tarde pela Polícia Federal. Ele está agora na sede do órgão em Goiânia e ainda hoje deve ser levado para este presídio estadual. A decisão de prender Carlinhos Cachoeira é do juiz federal Alderico Rocha, que hoje condenou o bicheiro e outras 7 pessoas investigadas pela Polícia Federal durante a Operação Monte Carlo. Carlinhos Cachoeira foi condenado a 39 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa, peculato, violação de sigilo e também por formação de quadrilha. Segundo a acusação, a quadrilha de Cachoeira explorava jogos ilegais e montou um esquema para corromper policiais e agentes públicos. A ligação de Cachoeira com políticos e com empresas foi investigada por uma CPI no Congresso. O relatório final ainda precisa ser votado. Cachoeira estava solto há 16 dias. Ele tinha saído da cadeia em Brasília no fim do mês passado, depois de conquistar o direito de responder em liberdade a um outro processo, em que foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto, por tentativa de fraude numa licitação. Agora, com a nova condenação, ele foi preso novamente. A defesa deve recorrer da decisão da Justiça Federal em Goiás. Já o Ministério Público Federal anunciou que vai analisar o caso e que pode pedir um aumento das penas. Termina neste mês o prazo dado pelo Conselho Nacional de Justiça para o julgamento dos processos de homicídios anteriores a 2007. E a meta fixada há 3 anos não vai ser cumprida. 18 de fevereiro do ano que vem. É para quando está marcado o júri popular do ex-seminarista Gil Rugai. Ele é acusado de matar o pai e a madrasta em 2004. Será julgado 9 anos depois. A defesa veio a recorrer várias vezes, sequencialmente, o que acabou postergando o julgamento do réu nessa sessão plenária. Os casos de homicídios que esperam há muito tempo um desfecho na justiça são mais comuns do que se imagina. Há réus foragidos e outros não encontrados. Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça estipulou metas para acelerar o andamento dos processos. Uma delas dizia que até o fim de 2012, a justiça no Brasil inteiro deveria julgar todos os casos de crimes contra a vida que se arrastam há mais de 5 anos. Mas agora, faltando poucos dias para o fim do prazo, já se sabe que o objetivo não será atingido.
Quando a meta foi lançada, 32 mil processos iniciados até 2007 estavam pendentes no país. Só 40% foram julgados até outubro deste ano. Apenas Sergipe cumpriu a meta. 12 estados não chegaram nem a 40%. Um deles é São Paulo, onde o número de juízes foi reforçado. Mesmo assim, a Justiça diz que não vai conseguir julgar tudo no prazo. Precisamos de mais juízes. Nós temos um déficit hoje de 300 juízes aproximadamente no estado de São Paulo. O nosso quadro de funcionários é insuficiente para atender à demanda de processos. Além de mutirões, o Conselho Nacional de Justiça quer inspeções dos estados que ficarem muito abaixo da meta e que eles também façam julgamentos às sextas-feiras. É necessário que os juízes dêem prioridade a esses processos antigos. Por quê? Porque o processo antigo ele leva à prescrição e a prescrição é a consagração da impunidade. A manicure foi esfaqueada pelo ex-marido há 3 meses. Ontem participou de uma audiência e espera ansiosa pelo julgamento. Eu espero que ele fique preso para eu poder viver minha vida. Eu tenho muito medo que ele saia e venha aqui para me matar. O líder do grupo radical Hamas, Khaled Meshal, pisou pela primeira vez na faixa de Gaza e foi recebido como herói. Khaled Meshal entrou pela fronteira com o Egito e foi recebido pela liderança do grupo radical Hamas, que controla a faixa de Gaza, e por representantes do rival Fatah, que governa a Cisjordânia. Visitou o que restou do carro onde estava o líder militar da organização, Ahmed Jabari, morto mês passado por Israel. Meshal, de 56 anos, passou os últimos 45 exilado. Ele deixou a Cisjordânia depois da guerra de 1967. Foi um dos fundadores do Hamas, que domingo completa 25 anos e é acusado de ser o mandante de atentados suicidas em Israel. Eu pedi a Deus para virar mártir nessa terra, disse ele hoje. Khaled Meshal é um dos promotores do acordo entre radicais do Hamas e moderados do Fatah no ano passado, que nunca saiu do papel. E ele poderia ajudar na reaproximação entre os grupos rivais. Unidos, os palestinos acreditam que podem forçar Israel a buscar uma solução para o conflito, embora os israelenses digam que não vão negociar com o Hamas. No Egito, milhares de manifestantes furaram o bloqueio imposto pelo exército e voltaram a protestar na frente do Palácio Presidencial. Ativistas removeram barreiras montadas pela Guarda Presidencial e chegaram a soltar fogos de artifício. Eles são contrários ao presidente Mohamed Morsi e ao projeto de Constituição. Políticos da oposição avisaram que não vão participar da reunião com o governo marcada para amanhã. Eles rejeitam qualquer diálogo enquanto o presidente Morsi não anular um decreto polêmico que amplia os poderes dele. Daqui a pouco, a presidente Dilma rebate críticas de uma das revistas mais influentes do mundo. A Economist sugeriu a demissão do ministro da Fazenda. A Justiça concedeu ao Ministério Público do Trabalho liminar que anula a demissão de 850 trabalhadores da Webjet. A Gol, que comprou a companhia, dispensou os funcionários no mês passado. A ação civil pública alega que a empresa não negociou previamente com o sindicato da categoria e descumpriu o compromisso de manter os empregos. A Gol afirmou que só vai se pronunciar quando receber a notificação judicial. Em novembro, a inflação oficial do Brasil foi maior do que previam os economistas. As maiores altas foram as dos preços dos alimentos, do vestuário e dos transportes. No ano, o IPCA acumulado está em 5,01%. A meta do governo é de 4,5%, com margem de tolerância de 2 pontos percentuais. A presidente Dilma Rousseff respondeu hoje às críticas sobre a condução da economia brasileira, publicadas na revista britânica The Economist, uma das mais influentes do mundo. O texto do artigo chegou a recomendar a demissão do ministro da Fazenda, Guido Mantega. A revista britânica especializada em economia destaca a situação do Brasil. E logo na manchete diz que se a presidente Dilma quiser um segundo mandato, terá que nomear uma nova equipe econômica. A revista The Economist chama a economia brasileira de criatura moribunda, que cresceu apenas metade do número projetado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. A reportagem diz que a taxa de investimentos no país ficou em 18,7% do PIB, menor que a do Peru e a do Chile, por exemplo. Para a revista, o mercado está cauteloso porque o governo brasileiro interfere demais.
e diz, para dar exemplos, que há um aparente desejo de diminuir o retorno dos investimentos por decreto para bancos e empresas de eletricidade. A revista critica a presidente Dilma e diz que ela parece acreditar que o Estado deveria dirigir decisões de investimentos privados. E conclui que Dilma Rousseff deveria demitir o ministro Guido Mantega, que com suas previsões superotimistas fez os investidores perderem a confiança. Hoje a presidente Dilma Rousseff recebeu chefes de Estado do Mercosul aqui no Palácio do Itamaraty. Ela fez questão de falar sobre a reportagem da revista The Economist. Disse que o governo não vai ser influenciado por uma revista estrangeira e defendeu a política econômica. Em hipótese alguma, o governo brasileiro, eleito pelo voto direto e secreto do povo brasileiro, vai ser influenciado por uma opinião de uma revista que não seja brasileira. E acho que não é correto também pelo seguinte: não vi, diante dessa crise gravíssima pelo qual o mundo passa, com países tendo taxas de crescimento negativas, escândalos, queda de bancos, quebradeiras, eu nunca vi nenhum jornal propor a queda de um ministro. Nós estamos crescendo a 0,6 nesse trimestre. Iremos crescer mais no próximo trimestre. Então, a resposta é: de maneira alguma eu levarei em consideração esta, diríamos, sugestão. Não vou levar. Muito obrigada. O governo da Argentina retomou a batalha jurídica contra a maior empresa de comunicação do país, o Grupo Clarín, e hoje recorreu à Suprema Corte de Justiça para anular uma decisão que favoreceu a empresa. O Ministério da Justiça e o órgão responsável pela comunicação audiovisual da Argentina usaram um dispositivo recém-aprovado no Congresso para recorrer à Suprema Corte. O recurso permite que, em situação de gravidade, um processo na Justiça de primeira instância vá direto para a Suprema Corte. O maior conglomerado de comunicação da Argentina pedia mais tempo para se adaptar a uma lei polêmica que atingiu mais de 20 empresas de mídia do país. A lei estabelece limites para as concessões de serviços audiovisuais. Agora, uma empresa pode ter até 10 licenças para rádio e TV aberta. Também determina que um único grupo não pode controlar mais de 35% do mercado. O Clarín tem 257 emissoras de rádio e TV, em canais abertos e fechados, bem acima do limite das novas regras. O grupo considera que parte da lei viola direitos adquiridos e conseguiu liminar suspendendo 2 artigos. Apesar das pressões do governo contra o judiciário, ontem a Câmara Civil e Comercial Federal estendeu o prazo de vigência da liminar até que haja uma sentença definitiva sobre a constitucionalidade. Nadam contra a corrente. A presidente Cristina Kirchner, que está em Brasília na reunião do Mercosul, disse que não vai desistir da lei. A apelação do governo só deverá ser analisada na semana que vem. A Suprema Corte poderá atender ao Executivo ou simplesmente reconhecer a autoridade da Câmara Civil que prorrogou a liminar. A seguir, passagens para a Lua. Uma empresa americana anuncia o preço da viagem ao nosso satélite. Os maiores bilionários do mundo ganharam uma opção a mais de turismo. Uma empresa americana está oferecendo como destino a Lua. É só cair à noite e ela aparecer bem cheia que os olhos não resistem. A Lua sempre despertou fascinação. O homem esteve lá pela primeira vez em 1969. E depois em outras 5 missões. A última vez que o homem pisou na Lua foi em 1972. Agora, 40 anos depois, uma empresa daqui dos Estados Unidos, formada por ex-funcionários da NASA, a Agência Espacial Americana, anunciou que tem planos de ir à Lua de novo. Ela tem muito a nos ensinar sobre a origem da Terra, a evolução do sistema solar. A Lua é de interesse da comunidade científica mundial e também para o turismo. E ela está logo ali, na esquina, disse Alan Stern, o representante da empresa. São cerca de 380 mil quilômetros de distância. A última viagem durou 4 dias, da decolagem ao pouso.
E não é aquela coisa de mundo da lua, não, diz a empresa. Nós vamos criar um sistema de transporte lunar confiável e acessível que vai permitir a exploração por qualquer país pequeno que queira ir até lá, ou por qualquer pessoa que tenha esse sonho, disse Jerry Griffins, que também trabalha na empresa. Tudo muito bacana, né? Pena que é preciso dizer o preço. 700 milhões de dólares, quase R$1,5 bilhão de reais por pessoa. Por pessoa. Olha, o Globo Repórter de hoje vai apresentar supermulheres do Brasil. Guerreiras com o poder de mudar o próprio destino. A educadora de São Paulo e a policial do Rio de Janeiro enfrentaram traficantes para levar paz a 2 grandes bairros ameaçados pelo medo. Mãe solteira, professora, enfermeira e bombeira. A jovem que começou lendo todos os livros de uma biblioteca, hoje é cientista respeitada. Dona Maria dos Prazeres trouxe ao mundo 5.000 brasileirinhos. E a ousadia das catadoras de iscas. Elas enfrentam até onças e jacarés para trabalhar. Hoje no Globo Repórter. Em seguida, tem Caceta e Planeta e, na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.